Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos vocês, a vocês também que estão nos assistindo online. Nesse momento nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Nós já temos ouvido o Senhor falar conosco até aqui, já temos adorado ao Senhor, ofertado o nosso culto a Ele. E nesse momento nós vamos ofertar o nosso coração e os nossos ouvidos para recebermos bem aquilo que o Senhor tem para continuar falando diretamente aos nossos corações, agora especificamente através dessa mensagem. A leitura bíblica base para a nossa mensagem de hoje está em Atos, capítulo 16, versículos 31 ao 33. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Podem ficar à vontade, se sentar. Hoje o tema da mensagem, nessa série de mensagens agora do mês de junho, né? Missão Overlord, que vai falar sobre resgate. E hoje, resgatando os de casa. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, não é? Lá na cidade de Filipe, houve diversas conversões através do evangelho. De diferentes formas. Sendo uma delas a de um carcereiro, mencionado nessa leitura bíblica que nós acabamos de fazer. Nós vamos primeiramente entender o contexto dessa história para nós extrairmos lições valiosas para a nossa vida. Hoje nós falaremos sobre o desejo de Deus de trazer salvação para a nossa casa, para a nossa família. Vamos ao contexto. Paulo e Silas foram surrados em público e presos, porque Paulo expulsou um espírito mau de uma escrava adivinha, possuída por um espírito mau, que dava muito lucro aos seus senhores. Então, feridos e aprisionados, por volta de meia-noite, Paulo e Silas, na prisão, oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, o chão da prisão começou a tremer, de forma que toda a estrutura se abalou. Os portões se abriram e as correntes que estavam nos prisioneiros se quebraram. Porém, ninguém fugiu. Então, quando o carcereiro acordou em meio àquele reboliço, com o barulho do terremoto, e viu tudo destruído, ele pensou que todos os detidos haviam fugido. Então, ele pegou uma espada e quis se suicidar. Paulo, então, bradou em alta voz para que o carcereiro não fizesse aquilo consigo mesmo. E mostrou que estavam todos ali, ninguém havia fugido, pedindo para que ele não fizesse esse mal. O carcereiro, então, caiu de joelhos, depois perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. E então, entra esta leitura que nós fizemos. Que eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E então pregaram a palavra de Deus para ele e para os de sua casa. Eles ouviram, creram e então depois se alegraram com essa alegria da salvação. Depois ele foi batizado e todos os seus. Agora vamos entender. Essa história ela é maravilhosa e nós poderíamos, inclusive, focar também em Paulo e Silas, porque é muito comum nós ouvirmos muito sobre os ensinamentos que nós trazemos para a nossa vida, olhando para Paulo e Silas, que cantaram ali na prisão. E ali as cadeias caíram, enfim. Mas hoje nós vamos trazer um pouco além. Hoje nós vamos focar em outras partes também dessa história e trazer ensinamentos importantes que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos entender primeiramente quem era esse carcereiro. O carcereiro era um cidadão romano. Ele era membro de uma forte classe média romana que se ocupava de serviços civis. Era um funcionário público.
e ele acreditava que César era o Senhor. Na lei romana, o soldado que deixasse um prisioneiro escapar no momento do seu turno de trabalho, deveria sofrer a pena no lugar do prisioneiro. E aí nós entendemos a atitude desesperada dele. Então, quando ele quis se matar. Esse carcereiro se viu numa situação em que o caos estava instalado. Estruturas abaladas, portões abertos. Possivelmente, na mente dele, todos os prisioneiros já teriam fugido. E então a sua carreira profissional, sua vida pessoal, sua vida familiar, a sua honra já estavam destruídos. Sendo assim, para o carcereiro não havia mais perspectiva de vida, não havia mais esperança de qualquer solução, não havia mais esperança, uma perspectiva de um futuro, e possivelmente, querendo escapar dessa catástrofe, querendo escapar da sua impotência diante dessa situação, o carcereiro só viu uma saída: morrer. Esse era o caos que estava instalado naquele momento. Ele precisava ser resgatado. Olha que situação. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo. Como assim? Isso quer dizer que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Em 2016, para a gente ter uma ideia, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Isso é alarmante. E cada morte representa 100% naquela respectiva família. Cada um que se vai era o 100% de uma mãe, era o 100% de um pai, era o 100% de um irmão, de um filho, de uma filha, de um cônjuge. Pode significar uma porcentagem pequena em meio ao mundo, mas para aquela pessoa que ficou e perdeu, era o 100% dela. Segundo a revista Super Interessante, há casos de suicidas propriamente ditos, e há casos em que a pessoa só está pedindo socorro, implorando para ser resgatada. Só entre aspas, né? Porque um pedido de socorro para ser restaurado não é só isso, né? Mas no sentido de não ir além disso e não, de repente, ter a coragem, não conseguir concretizar aquele ato. Resgatada. Olha a palavra que a revista Super Interessante usou. Essa pessoa precisa ser resgatada. Não há como nós sabermos exatamente o que está na mente e no coração das pessoas. Se ela está pedindo socorro, resgate, ou se além disso ela não quer mais saber mesmo e se ela vai concretizar algo. De qualquer forma, um resgate, um socorro é extremamente necessário para essas pessoas. Só Deus conhece o coração e a mente, mas elas precisam todas de um resgate. E se o carcereiro concretizasse o suicídio, haveria um caos ainda maior. Ele não sabia que, na verdade, todos não tinham fugido. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia e amor, tem o desejo de salvar a todos, amém? A palavra de Deus diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Isso está registrado em 1 Timóteo
2, do 1 ao 6. Deus pode, inclusive, se revelar em meio ao caos. E foi isso que ele fez. Quando Paulo, segundo o versículo 28 de Atos 16, bradou em alta voz para que o carcereiro não fizesse nenhum mal, porque todos estavam ali, Deus estava se revelando a este carcereiro. E Deus mostrou 2 milagres só aí. Um milagre físico, que foi a desestruturação de todas as paredes e tudo mais. E moral, porque ninguém fugiu. Deus se revelou nesses 2 milagres na vida do carcereiro. Então, nesse momento, irmãos, a esperança, a luz no fim do túnel brilharam novamente para este homem. Ele não se conteve, ele pediu uma luz, ele estava trêmulo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, do lado de fora, chamando os 2 para fora, perguntou, olha a pergunta crucial, o que eu devo fazer para ser salvo? Depois de ouvir que deveria crer em Jesus Cristo, ouvir a pregação com toda a sua família e crerem, Deus mais uma vez operou um milagre, que foi agora um milagre espiritual, a salvação daquela família. Aleluia. Isso não significa que Deus fará dessa forma todas as vezes com a gente. Nem sempre Deus vai se revelar para você, para alguém que você ama, para alguém da sua família que está precisando ouvir o Evangelho. Nem sempre Deus vai se revelar em meio ao caos. Ou Ele pode se revelar sim em meio ao caos. Essa foi uma forma de Deus agir. Nesse episódio específico, na vida daquele carcereiro, Deus entendeu que deveria ser desta forma. E Deus sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe por que as coisas acontecem na nossa vida. Nós muitas vezes não entendemos, mas Deus se revela a nós. Por exemplo, na cidade de Filipe, outras pessoas, como comentei aqui, também foram impactadas pelo Evangelho e foram transformadas. Por exemplo, Lídia, como conta o início desse capítulo que nós estamos lendo, ela também foi alcançada pelo Evangelho. E ela já era uma mulher piedosa. O Evangelho a alcança de forma calma e serena. Enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus, o Senhor lhe abriu o coração. Não precisou desestruturar nada, não precisou de um caos, não precisou abalar estrutura nenhuma. De forma calma, ela ali foi alcançada, ouviu e foi salva. A mulher possessa, que era a adivinha, ao qual nós citamos no início da mensagem, que Paulo expulsou o demônio da vida dela, e por isso ele e Silas foram presos, ela foi resgatada, ela foi liberta enquanto estava nas garras do diabo. O carcereiro foi resgatado à beira de um suicídio. Foram 3 situações diferentes, mas todos foram libertos. Todos foram transformados. Todos se arrependeram. A salvação do carcereiro veio de forma que ele primeiro se interessou, creu, e a família em seguida também ouviu e creu. Deus deseja salvar a tua família, mas tenha consciência que você precisa da salvação do Senhor. Muitas vezes o Evangelho precisa primeiramente alcançar a minha vida, para que eu possa falar. Nós não falamos sobre aquilo que não está no nosso coração. Nós não falamos aquilo que o nosso coração não está cheio. E quando nós somos apaixonados por um assunto, esse assunto ele flui. Você não precisa pensar assim, olha, agora eu vou falar sobre este assunto. Não, ele acontece naturalmente, porque ele faz parte de você, ele faz parte da tua vida, ele te define. Quando você vê, você já está conversando sobre aquilo e você faz com que as pessoas que estão te ouvindo
fiquem também inspiradas pelo que você está falando. Isso pode ser para qualquer assunto. Quem ama falar sobre criação de crianças, de bebês como eu, sobre partos, vai falar sobre isso o dia inteiro se deixar. Quem gosta de falar sobre games, quem gosta de falar sobre tecnologia, esse assunto vai brotar e essa pessoa vai falar com tanta paixão, com tanta propriedade, que você acaba se interessando também. Quando nós não temos o Evangelho transformando a nossa vida, quando nós não temos isso dentro de nós, não vai fluir, nós não vamos conseguir falar. Por isso, Deus deseja sim salvar você e a sua casa, você e a sua família. Mas o Evangelho precisa estar palpitando no teu coração e do meu coração, para que você consiga ganhar a atenção das pessoas. Quem vai fazer a obra não é você, mas você é um meio. Você pode ser um meio, você deve desejar ser este meio. Deus quer se revelar a você de alguma forma. Seja através dessa mensagem, seja em um momento de oração, como foi com Lídia, ou seja até em situações mais desafiadoras, ou ainda em momentos de caos, nós não sabemos. Deus sabe a melhor maneira de se revelar a você. Paulo mesmo, o próprio Paulo, antes de se converter, para que ele fosse impactado, ele literalmente caiu do cavalo, ficou cego, e então o Senhor se revelou a ele. A verdade é que, independente da forma, todas as vezes haverá um impacto na vida de quem será transformado pelo Evangelho, amém? Se você quer ser transformado pelo Evangelho, a cada dia você precisa ser impactado. Se a mensagem do Evangelho não te impactar, você não será transformado. Só nos transforma aquilo que nos impacta. E não há como você não sentir esse impacto quando o assunto é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos 1,16 fala sobre isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todos os poderes que Deus tem, poder de ressuscitar, poder de curar, poder de levantar de um leito de hospital, poder de, enfim, libertar de uma possessão maligna, enfim, de todos esses poderes, eu posso dizer para vocês, o maior poder que Deus manifesta é o poder da salvação. É o poder para salvar, e é através do Evangelho, é através da palavra de Deus, das boas novas, que esse poder opera. É através do Evangelho. Mas uma coisa também me chama a atenção nessa história. A família do carcereiro não foi salva por tabela. Como assim? Na cola do carcereiro? Será salvo tu e a tua casa. Pronto, você está salvo, sua família inteira já está salva. Não há salvação por tabela, meu querido, minha querida. Não há salvação para alguém pelo fato do pai dessa pessoa ser um pastor. Não há salvação se você não crer, se você não se converter do seu mau caminho, do pecado. Não há salvação para você se o seu cônjuge é uma pessoa de Deus. Ele pode ser, e você? Você crê em Jesus Cristo? Até mesmo vou além, gente. Também não há salvação, até mesmo para você que frequenta esta e qualquer outra igreja, se você não crê, se você não se converter do seu pecado. Por mais séria, por mais bíblica que a sua igreja seja, por mais estudado, compreensivo, discipulador que seja o teu pastor, a tua salvação não é por tabela. A tua salvação acontece se você crer
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo para cumprir o propósito de Deus, que ele morreu na cruz para te salvar do teu pecado, que por mais que você seja uma boa pessoa, você pode não ser bom segundo o parâmetro de Deus. Nós não somos merecedores do céu pelas nossas obras. Nós somos porque a graça de Deus superabundou sobre a nossa vida. E hoje o pecado não tem mais domínio sobre aquele que crê, aquele que aceita o sacrifício de Cristo em sua vida. E esse que perseverar até o fim será salvo. Se quem pratica essas coisas é o teu esposo, ele está salvo, mas você precisa crer. Você não vai subir no céu na cola do teu cônjuge, do teu filho, da tua mãe, do teu pai. A decisão é individual, mas você pode ser o meio, como nós falamos. Você pode ser um testemunho vivo na tua casa de que Cristo quer salvar a sua família. Você pode ser um instrumento usado nas mãos do Senhor para revelar a Cristo e a tua família ser impactada e ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode ser um meio, mas você não vai decidir por ninguém. Você pode decidir por você. Quem vai decidir pela tua mãe é ela. Quem vai decidir pelo teu irmão é ele. Quem vai decidir pelos teus filhos são eles. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Por isso nós temos que orar. Por isso que aqui fala que nós devemos perseverar em orações, em intercessões. Devemos buscar a salvação. Mostre Cristo em suas atitudes, para que a sua família seja impactada. Por que em casa muitas vezes é mais difícil? Porque em casa, dada a intimidade que nós temos com os nossos defeitos são mais aparentes. E muitas vezes nós nos sentimos tão à vontade, e nos esquecemos que nós temos também que nos policiar no nosso lar. Nós temos que ser luz no nosso lar. Dentro da casa do Senhor é o lugar mais relativamente fácil de nós sermos luz. Mas dentro do nosso lar começa um desafio maior. Muitas vezes você vai se deparar com situações bem desafiadoras em que você vai precisar reagir de forma que Cristo apareça. Você vai precisar ser as mãos, os pés de Cristo, a boca de Cristo na tua família. E aí é onde o desafio entra. Mas eu vou dizer para você uma coisa, nesse momento que você tem que fazer valer o teu testemunho. Não espere as coisas melhorarem para você testemunhar. Paulo e Silas eram missionários, tanto em liberdade como na prisão, durante a vida e na hora da morte. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado e os pecadores são impactados. Quando as coisas estiverem indo muito mal na tua família e você ainda assim conseguir produzir o fruto do Espírito, que é a paz, a paciência, a tolerância, orar, buscar de Deus sabedoria, você também está evangelizando com as tuas atitudes, porque no momento em que você se descontrola, no momento em que você grita, no momento em que você perde a sabedoria, no momento em que você peca dentro do teu lar, você não está dando um bom testemunho, seja para o teu cônjuge, seja para o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, para quem mora com você, para a tua família. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, que te ajude a evangelizar na tua família. E aí falar sobre o testemunho de Paulo e Silas é importante. Agora nós vamos falar sobre eles.
Talvez se eles não tivessem cantado na prisão, talvez se eles estivessem reclamando, se eles tivessem deixado o temor a Deus de lado e começassem a reclamar, e começassem a xingar, e começassem a blasfemar, quem sabe esse carcereiro não teria ouvido. E depois, se houvesse um terremoto, vamos, cogitar aqui uma hipótese, se tivesse tido esse terremoto e depois esses dois fossem falar com o carcereiro que ele deveria crer em Jesus e ser salvo, o que esse carcereiro poderia pensar? Vocês não estavam reclamando, xingando até a 5ª geração agora, porque estavam presos e agora estão falando que tem que crer em Jesus? Então, o testemunho de Paulo e Silas foi extremamente importante nesse processo da salvação do carcereiro e de toda a sua família. Por último, irmãos, após ouvir e crer, o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. Isso significa o quê? Que ele já começou a mudar as suas atitudes. Antes, um carcereiro que apoiava que os presos deveriam ser agredidos, agora estava mudando as suas atitudes e cuidando das feridas de Paulo e Silas. O evangelho transforma as nossas atitudes. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro, quando nós nos encontramos com o evangelho, nós começamos a produzir o fruto. Não há conversão sem produção de frutos de transformação, sem servir ao próximo. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós buscamos, nós aceitamos o Evangelho na nossa vida, aceitamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e, portanto, agora o Espírito Santo mora em nós, nós começamos já a produzir o fruto, nós já começamos a ver a transformação nas nossas atitudes. O nosso caráter é moldado e fica evidente que nós somos salvos, porque o Espírito de Deus habita em nós e o nosso fruto começa a aparecer e a produzir. E um dos frutos mais nobres, eu posso dizer assim, é servir ao próximo. Porque quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo ao próprio Jesus. Nós estamos fazendo como ao Senhor. Se você está vivendo um caos na sua família, Deus pode transformar o caos. Deus pode salvar e Ele quer salvar você e a tua família. Ou mesmo você pensa, Michele, eu não estou vivendo caos. A minha vida é normal. Eu sou estabilizado. Eu tenho meu trabalho. Às vezes, relativamente, a sua vida realmente pode ser normal. A vida daquele carcereiro era normal. Ele estava estabilizado financeiramente. Ele era da classe média, ele tinha o seu emprego, ele tinha a sua família. Era uma vida relativamente normal. Mas saiba que independente se a sua vida está dentro dos padrões normais ou vivendo um caos, você precisa de Jesus. Você precisa ser transformado pelo Evangelho de qualquer forma. Porque o Evangelho é sobrenatural, não é humano. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor e ser salvos para vermos a salvação também ser produzida na nossa família. Que você possa desejar ser o meio. Que você peça ao Senhor para que te use, para que você seja um canal de bênção na tua família. Fale do amor de Cristo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Amém? Deus abençoe.